Olá, estudantes! Tudo bem? Eu sou a professora Paula e hoje iremos explorar um lugar da nossa cidade bem interessante. Então, trouxe algumas dicas aqui para vocês. Eu estou de piloto de avião. O lugar, o espaço, fica no bairro Bacaxiri. E aqui nós temos aviões. Será que você conhece esse lugar? Você já conhece? Já passou em frente? Já ouviu falar? Vão pensando no lugar aí. Aproveitem e separem os materiais e lavem as mãos, que eu aguardo vocês aqui. Vou passar um álcool em gel nas mãos. Pensaram já sobre a proposta de hoje, sobre o lugar de hoje? Agora vamos fazer o registro da nossa aula. Em uma folha ou em um caderno, vocês irão escrever Proposta Pedagógica Aeroclube do Paraná, Professora Paula, e irão colocar a data de hoje. Eu aguardo vocês. Estudantes, pensaram na proposta de hoje, no lugar que iremos explorar? Então, com as dicas lá, os aviões, piloto de avião, tem a ver com a aviação. Então, o espaço de hoje é o Aeroclube do Paraná. Então, temos a foto do Aeroclube aqui, e embaixo temos uma frase, desde 1932 formando pilotos para o Brasil. Então, o Aeroclube do Paraná é um local, é um clube de aviação que também oferta cursos para pilotos. E embaixo, abaixo da frase, temos a palavra hangar. Daqui a pouco veremos o significado, o que é um hangar. E abaixo temos o nome de um comandante, comandante Luiz Carlos Zanon. Ele foi presidente do Aeroclube. E na foto ao lado temos o símbolo do Aeroclube, que é uma águia. Aqui nós temos duas fotos de diferentes aeronaves, de diferentes aviões. Então, na primeira foto, nós temos um avião menor, vermelho e branco. Esse avião é lá do Aeroclube, então ele decola e pousa lá no Aeroclube. Ao lado, temos a foto de uma aeronave maior. E essa aeronave pousa e decola no aeroporto Afonso Pena, lá em São José dos Pinhais. Então, conversamos sobre o hangar no começo, né? Lá tinha a palavra hangar. Aqui nós temos 3 hangares. Então, na primeira foto, nós temos um hangar branco e laranja, é um espaço onde o avião fica, como se fosse uma garagem. Ao lado, nós temos um hangar preto, que é do BPMOA, é o Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas. Ali fica o helicóptero do batalhão. E aqui, na foto ao lado, nós temos a escrita em cima Aeromecânica. Esse hangar serve para a manutenção dos aviões. Como conversamos já também, o Aeroclube do Paraná fica no bairro do Bacaxiri e como podemos ver aqui no mapa o bairro do Bacaxiri, o Aeroclube do Paraná fica no aeroporto do Bacaxiri. Aqui temos 2 fotos também para podermos entender um pouco do que o Aeroclube do Paraná oferece. Então, na primeira foto nós temos o hangar de mecânica. O Aeroclube oferece curso de mecânica também. E na segunda foto temos um painel de um avião lá do Aeroclube mesmo. Então, para poder pilotar um avião, para poder fazer o curso é feito para poder compreender o painel, para poder pilotar um avião. Então, para dirigirmos um carro, precisamos de uma carteira de habilitação, da carteira de motorista. E para pilotar um avião, precisa de um documento chamado brevet. Aqui temos mais fotos do Aeroclube. Então, nessa foto aqui, nós temos um motor e uma hélice, que está lá no Aeroclube. Esse motor serve para a hélice girar. E aqui também temos outra foto lá do Aeroclube, que nós temos aqui os elementos, os instrumentos para fazer um mapa de voo.
Então aqui temos outra parte também do Aeroclube que é bem interessante. E agora vamos assistir a um vídeo do Aeroclube do Paraná? Gostaram do vídeo do Aeroclube? Então agora vamos conversar um pouco sobre a história da aviação. Aqui nesse retrato, nessa imagem, nós temos o registro do primeiro voo do Santos Dumont. O Santos Dumont foi muito importante para a história da aviação. Então o primeiro voo foi no 14 bis nesse avião aqui. Agora temos fotos lá do Aeroclube também. Então aqui nós temos uma réplica, um modelo de um Demo Zero. Ele foi feito pelos estudantes da UTFPR. Ele encontra-se lá no Aeroclube. E se vocês observarem nas fotos, nas paredes nós temos imagens, temos fotos, né? E essas fotos contam a história do Aeroclube do Paraná. E as pessoas que participaram, que já passaram pelo Aeroclube, eles são chamados de velhas águias. Agora nós temos temos alguns modelos de aviões lá do Aeroclube. Aqui, esse avião, ele também é utilizado para as pessoas que querem aprender a pilotar, que querem ser piloto. Esse avião também é utilizado para um voo de instrução, que a gente chama. Aqui nós temos outro modelo de avião. Voltando lá, as asas desse avião ficam para baixo. Esse avião, as asas ficam para cima. Então aqui nós temos um avião com voo panorâmico. Então com as asas para cima, nós conseguimos ter uma visão melhor da paisagem, uma visão geral. Aqui nós temos outro modelo de avião lá também. Ele é um pouquinho maior, tem duas hélices. Esses são os aviões lá do Aeroclube do Paraná. Agora tenho uma curiosidade para vocês, estudantes. Então, falando sobre voo, sobre pilotagem, né, que entra realmente na parte do Aeroclube do Paraná, essa curiosidade é sobre uma mulher que é a Tenente Baldan. Então, vimos lá no hangar que existe um hangar do BPMOA, do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas. A Tenente Baldan,
foi a primeira piloto do batalhão. E a estudante Camille fez uma pergunta para ela. Perguntou como é para uma mulher ser piloto. Vamos escutar a resposta da Tenente Baldan? Oi Camille, tudo bem? Eu sou a Tenente Maite Baldan do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, o BPMOA, unidade responsável por operar os helicópteros e aviões da Polícia Militar do Paraná. Bom, eu sou piloto de helicóptero há aproximadamente 3 anos e te digo que não é uma tarefa fácil, exige bastante estudo, esforço, preparo e dedicação, porque a nossa atividade ela é bastante técnica e por isso os nossos treinamentos são constantes. Espero ter respondido a sua pergunta, agradeço por ter feito ela a mim, agradeço a professora, agradeço a você e o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas está sempre de portas abertas. Um abraço e bons estudos. Então, estudantes, a Tenente Baldan, ela é realmente muito inspiradora. E agora nós vamos ver um vídeo da Tenente Baldan no helicóptero pilotando o helicóptero do BPMOA. Muito legal o vídeo da Tenente Baldan, né? Pilotando o helicóptero do BPMOA. E falando sobre aviação, sobre pilotagem, ao lado do aeroporto Bacaxiri, onde fica o Aeroclube do Paraná, nós temos o Sindacta 2, segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. Nós temos uma foto aqui, né, do Sindacta. Então nós conseguimos ver uma torre. Essa torre faz o controle aéreo dos aviões das aeronaves do sul do nosso país. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, se eu sair de Curitiba e for até Foz do Iguaçu, o Sindacta tem esse controle dessas aviações, né, dessas aeronaves. Então, o Sindacta, ele é da FAB, da Força Aérea Brasileira. Lá no Sindacta tem uma aeronave. Essa aeronave é uma aeronave de transporte. Então, lá no Sindacta tem uma equipe técnica. Vou dar outro exemplo aqui, por exemplo, um radar lá no Rio Grande do Sul deu problema, essa aeronave do Sindacta transporta a equipe técnica para ver qual é o problema do radar lá. E se vocês observarem aqui na foto, nós temos um busto de uma pessoa. Quem será essa pessoa? Uma pessoa muito importante para a aviação, como conversamos, né? Sobre a aviação, sobre o Santos Dumont. Então, é o Santos Dumont. Faz essa homenagem a ele, que foi realmente importante para a história da aviação. Aqui nós temos uma foto do 5º Regimento de Aviação, de 1933. Então, antigamente, a aviação fazia parte do Exército, porque não existia aeronáutica. Então, aqui é um espaço de aviação. Podemos até ver um avião na foto. Antes, o Sindacta tinha uma base aérea, a base aérea de Curitiba, onde tinha os aviões, os pilotos lá. Essa foto é de 1941. Hoje, não existe mais a base aérea. Como já conversei com vocês, como nós já conversamos, lá no Sindacta, o Sindacta possui uma aeronave para transportar a equipe técnica. Então, vimos um pouco da FAB, da Força Aérea Brasileira. Vocês já viram esses aviões fazendo manobras, acrobacias no céu? Então, esses aviões fazem parte do Esquadrão de Demonstração Aérea. E esse esquadrão é mais conhecido como Esquadrilha da Fumaça. A Esquadrilha da Fumaça começou na antiga Escola da Aeronáutica. Os instrutores de voo, nas horas de folga, eles faziam manobras e acrobacias para os cadetes que faziam parte da Escola da Aeronáutica confiarem nas aeronaves. E assim também era um incentivo para a pilotagem. A primeira demonstração da Esquadrilha da Fumaça foi em 1952. E depois, após algumas demonstrações, apresentações, eles começaram a pensar em como demonstrar melhor as manobras para o público. Aí eles pensaram em colocar um óleo exclusivo para fazer a fumaça para, né, nós aqui, olhando para o céu, nós conseguimos ver melhor as manobras da Esquadrilha da Fumaça. E a primeira sigla da Esquadrilha da Fumaça no céu foi FAB, Força Aérea Brasileira. Vamos assistir a um vídeo da Esquadrilha da Fumaça?
Muito interessante o vídeo da Esquadrilha da Fumaça, né? Então, durante a aula, conversamos bastante sobre uma pessoa muito importante para a aviação. Vimos o registro do voo do 14 bis, do primeiro voo dessa pessoa. Vimos uma réplica também do Demoiselle, que fica lá no Aeroclube do Paraná, que foi de Santos Dumont também. E vimos lá no Sindacta um busto em homenagem ao Santos Dumont. Ele foi muito importante para a aviação. E você já imaginou como seria uma conversa com Santos Dumont? Então, estudantes, o que vocês acham realmente de ter essa experiência? Como será realmente essa experiência com alguém muito importante? Então, vocês viram que o cenário está diferente. Coloquei umas cadeiras aqui para a gente receber esse convidado importante, que é muito importante para a história, como nós vimos. Então, vão pensando aí como seria essa conversa, como será essa conversa com uma pessoa que foi muito importante para a aviação, para a história da aviação, que é o Santos Dumont. Então, vou chamar o meu convidado aqui, o Santos Dumont. Olá, Santos Dumont! Olá, como vai, professora Paula? Tudo bem? Nos cumprimentar. E você? Muito bem. Por favor, sente-se. Como vão, estudantes? Estão bem? Espero que estejam bem. Tem algumas coisas para contar para vocês. Vamos lá? Sente-se. Então, Estou muito feliz de você estar aqui para contar um pouco da sua história e para os nossos estudantes também. eu agradeço muito, professora Paula, o convite, né? Gosto muito de conversar com estudantes, sempre gostei, né? Então, assim, tem algumas coisas da minha história que eu acho que é muito interessante contar para eles. E não faz só parte da aviação, né? A sua história. Não, a minha história começou muito antes disso, professora Paula. Quando eu era menino, ainda lá em Minas Gerais, na fazenda de papai, eu costumava brincar muito. Meus pais sempre me deram liberdade para brincar. Eu era o 6º filho, né? De 6 irmãos, então eu tinha muita gente para brincar comigo, meus amigos e os meus irmãos. E a gente explorava muito, nós tínhamos muita liberdade para criar. Gostava muito de pipas. Sempre me encantou tudo aquilo que voava. E as minhas pipas, modéstia à parte, eram as que voavam mais alto, professora Paula. E aí, lá na fazenda de papai, eu tive muitas oportunidades de conhecer máquinas que me encantavam também. Sabe por quê, professora Paula? Sabe por quê, estudantes? Por quê? Eu era um menino muito dedicado a leituras. Gostava muito de ler. E o autor que mais me encantava era Júlio Verne. Adorava Viagem ao Centro da Terra, 20.000 Léguas Submarinas, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Essa era a minha preferida, porque falava de coisas que voavam. Leitura relacionada à viagem. Isso. A viagens. Isto, experiências diferenciadas. Então, estudantes, isso me despertou muito cedo para muitas curiosidades. Eu brincava lá quando chovia, brincava com os meus amigos dentro do paiol, e a gente dizia assim, né? A gente tinha uma brincadeira do voa não voa. Conhece essa? Vocês conhecem, estudantes? Eu não conheço. Então, assim, fala algum animal aí, professora Paula. O tigre. Tigre voa? Aí todo mundo respondia, não voa. Aí, abelha voa? Voa. Aí cada um ia dizendo um animal e a gente ia dizendo se voa ou não voa. E acabava sempre que chegava lá, homem, voa? Todo mundo respondia, não voa. E eu respondia para eles, voa sim, voará, voaremos. Nossa, que legal, Santos Dumont. Porque eu achava muito interessante como será olhar as coisas de cima. Eu queria ver a fazenda de papai, a minha cidade, tudo de cima. E lá nessa fazenda eu tive contato, né, como eu falei para vocês, com as máquinas de beneficiamento de café. E algumas locomotivas que puxavam os trenzinhos que carregavam os grãos. A gente aprendia mecânica a partir dali. Na prática mesmo, ajudava um ao outro, ficava lá arrumando, e essas primeiras noções de mecânica me ajudaram muito nas minhas experiências. Com 19 anos, eu fui para Paris, porque tudo aquilo que eu vivi, eu precisava aprender um pouco mais. Então fui para Paris. E lá, professora Paula, tive o contato com o primeiro voo, saí do chão pela primeira vez, estudantes, num balão de ar quente. Vocês acreditam? Só que aquilo não me deixou
feliz. Me deixou inquieto, porque eu não queria voar ao sabor do vento. Eu queria ir para o lugar que eu desejava, né? O vento me levava para qualquer lugar, não é verdade? E aí fiquei pensando, queria poder dirigir um balão. Mas os balões de ar quente, eles normalmente voavam ao sabor do vento. Voei pela primeira vez com um amigo meu. E aí, a partir dali, aquilo ficou na minha cabeça e todo aquele conhecimento que eu fui desenvolvendo de engenharia, comecei a fazer cálculos, planos, e aí eu consegui criar um balão mais ou menos no jeito que eu queria. Foi o meu primeiro invento de número 1. Não deu muito certo, professora Paula. Voei um pouquinho, mas ele Mas ainda conseguiu assim, voar. consegui voar, mas não consegui controlar o voo do jeito que eu queria. E fui fazendo outros inventos, sabe? Aí, uma certa vez, no meu invento de número 5, acabou não dando muito certo, fui parar na copa de uma árvore. Você sabia? E estudantes, e olha, sabe quem me encontrou lá, atracado na copa da árvore, esperando ajuda para descer? A princesa Isabel. Ela mesma, filha de Dom Pedro II. Aquela que na história assinou uma lei para a libertação da escravidão aqui no Brasil. Então, ela estava lá passeando por Paris e aí acabou que me encontrou lá na copa da árvore. Então me deu um lanchinho. É verdade, muito, olha, muito interessante essa história. Mesmo. Mas aí, com aquela experiência, eu criei o meu invento número 6. Quantos inventos, Santos Dumont? E, quer saber? Trouxe até uma imagem Trouxe? mais atual, né? Olha lá. Estão vendo aquilo ali, gente? Ah, vocês conhecem? É o dirigível? Isso mesmo. Criei o primeiro dirigível. Esse formato meio de charuto, né? Coloquei lá, consegui controlar esse avião, esse dirigível, né? Esse balão. Dei uma volta na Torre Eiffel, ganhei até um prêmio. Que prêmio? Um prêmio Deutsch. E aí, na época, né, quem conseguisse fazer um controle de um voo num determinado caminho, ganhava esse prêmio. E aí eu ganhei esse prêmio, menina. Sabe, meninos? Olha só. Acabei ganhando um dinheiro. E esse dinheiro eu dividi lá um pouco para caridade, né? E o resto eu dividi com quem? Com o pessoal que me ajudou a construir o meu invento. Foi muito bom. Que história interessante. A partir dele eu consegui criar outros. Mas eu precisei, antes de tudo, eu lembro lá no começo da sua aula, você comentou sobre os hangares, né? Isso mesmo, sobre os hangares que tem lá no Aeroclube do Paraná. Isso, outro invento meu. Invento do seu. Isso. Quando eu criei o balão número 6, né, precisava de um lugar para poder criar novos balões, para poder continuar estudando, desenhando, criando. Então criei um hangar, uma espécie de um galpão, onde eu podia criar, desenhar e construir tudo aquilo que eu pensava e imaginava, né? E foi muito bom. Isso foi lá na cidade de Paris, na França. Continuei meus estudos, continuei meus inventos, criei o invento 7, o 9 e pulei aquele número que vocês sabem qual é, né? Eu não falo ele. Qual? Não pode falar. Não, isso dá azar. Também Isso dá azar. Não crio invento nenhum com esse número, nem falo esse número. Nem nas horas eu falo. E aí, no meu invento número 9, eu voei um pouco mais de tempo, né? Consegui controlar um pouco mais o dirigível. Mas uma coisa me incomodava muito, professora Paula. O quê? Voei por cerca de 6 a 8 minutos, mas eu ficava tirando toda hora o meu relógio do bolso para poder ver, marcar o tempo. E marcar o tempo, tirar o relógio do bolso, eu não conseguia fazer isso muito, porque acontecia de ter que dirigir, ter que controlar, e os controles eram com as duas mãos naquela época, né? Não era um volante que você podia mexer com uma mão só. Então, eu acabei me enrolando um pouco naquilo, e tira do bolso, não tira do bolso, mas aí vem os amigos. Não é crianças, não é estudantes, desculpem. Vocês já são estudantes, né? Eu estou aqui achando que estou falando com pessoas pequenas. Não estou, né, professora Paula? Isso, são estudantes. Isso mesmo. Então, estudantes, olha só. Fui até meu amigo Louis Cartier, excelente gênio dos relógios.
pedi a ele que transformasse o meu relógio de bolso, colocasse aqui alguma coisa, uma fita, alguma coisa assim, uma pulseira, para que eu pudesse colocar o relógio no braço. Nossa, que interessante, Santos Dumont, porque é mais fácil você estar lá pilotando o avião e virar o pulso, o braço só para ver as horas. Mais fácil do que tirar do bolso, não é mesmo? Exato, professora Paula. E aí, com isso, eu consegui continuar os meus inventos até chegar no invento de número 14. Olha só ele ali atrás, ó. 14. Conversamos durante a aula sobre o 14 bis. Isso mesmo. Olha só, meu invento número 14. Estão vendo, estudantes? Por isso que ele tem o número 14. Isso. Só que assim, ele não voou de primeira, né? A gente fez vários testes e tudo mais. Em 1906 eu consegui fazer ele sair do chão 3 metros e andei por quase 6 metros a 7 de comprimento, né? Consegui dar uma voada ali. E aí, com tudo isso, foi registrado, porque assim, eu fazia questão de dividir as minhas criações com a humanidade, porque a gente veio para esse mundo, né, professora Paula, para colaborar um com o outro. Eu fazia questão de deixar os meus inventos para que todo mundo visse e participasse deles. E aí começaram a dizer que eu sou o inventor do avião. Então assim... E não é, Santos Dumont? Olha, eu sou um deles, né? Porque ao mesmo tempo que eu estava lá na França criando e mostrando aquilo que eu estava estudando e tentando fazer o homem voar, em outros lugares do mundo, como nos Estados Unidos, tinham 2 irmãos, os irmãos Wright, que eles acabavam também fazendo os mesmos testes, né? E aí, para não ficar essa briga de quem inventou primeiro, como que foi, porque eles faziam os testes, mas eles faziam escondido, né? Às vezes nem o próprio presidente deles sabia que esses inventos estavam sendo testados. E aí, como não tinha muito registro na época, né, não era fácil, assim como hoje, que vocês têm o que chama celular. Isso, não era muito fácil, né? Fotos. Eles acabaram dizendo que eles é que criaram primeiro. Eu não vou brigar por causa disso. Mas não tinha registro. Não, mas eu não vou brigar por causa disso. Uhum. Eu ganhei um título de pai da aviação, mas isso eu vou contar mais tarde, porque foi com outro invento. Legal. Com outro invento? Nossa, Foi. Quantos inventos são? Foi num outro prêmio, né? Na verdade. Prêmio, mais prêmios. Isso, então, com o 14 bis, eu voei ali, e aí, numa outra tentativa, eu consegui voar por 6 metros de altura e 200 metros de distância. Aí eu ganhei o prêmio lá na França, e com esse prêmio eu acabei ganhando a alcunha de pai da aviação. Já fiquei contente, não tem problema, não precisa ser atribuída a minha invenção, né? Conseguiu controlar o voo. E no Isso. balão não dá para ter esse controle, mas o 14 bis, que é o seu invento, o Santos Dumont conseguiu controlar o voo como você gostaria de ter feito. Isso mesmo, e como ele era um avião muito leve, né? Feito com material leve para poder voar, eu também sou muito leve, aí a gente conseguiu sair do chão um pouco mais alto assim, e foi o que a gente calculou. Que invento super interessante e muito importante para a história da aviação. Isso, mesmo. Aí mais tarde, né, criei alguns outros inventos, como eu disse para você, dei a volta na Torre Eiffel com esse invento do 14 bis ali, ganhei um outro prêmio, né, e continuei criando algumas coisas, até chegar naquele outro avião que você falou, que era o Demoiselle. Que nós temos uma réplica lá no Aeroclube do Paraná. Justo, com esse eu consegui voar para onde eu queria. Ia para todos os lugares, e a partir do Demoiselle e do 14 bis, as pessoas começaram a criar os aviões que vocês têm hoje, né? Muito melhores que os meus, não é verdade? Mas a ideia inicial foi ali. O que vale, professora, que o Demoiselle foi meu invento de número 20. 20? Quantos inventos, Santos Dumont? Isso. E depois eu criei mais alguns, que foi o 21, o 22, até que eu resolvi voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil, né? Me hospedei ali naquela região de Petrópolis. E num hotel, vi um morro muito bonito. Comprei uma partezinha de terra ali, desenhei, criei. E você não sabe que o nome do morro era Morro do Encantado? Morro do Encantado? Morro do Encantado. E a sua casa ficou próxima? Construiu a casa próxima? Isso, desenhei, eu mesma desenhei, criei do meu jeito, e aí chamei ela de A Encantada.
Por causa do Morro Encantado, a Casa Encantada. Também, mas porque ela tinha algumas peculiaridades, como você pode ver. Estudantes, estão vendo ali? A Casa Encantada, ela fica no alto do morro, né? Então, claro que para chegar nela a gente precisa de uma escada, não é verdade? Tem muitas escadas ali. E olha os desenhos lá, ó. Meus planos. Tá vendo? Meus desenhos. Para Planejei construir tudo. para a construção da casa. Isso. Muda lá, professora. Olha só. Estão vendo a escada? Para que a gente quer um degrau que bote 2 pés? Nossa, que essas escadas são realmente diferentes, Santos Um Dumont. degrau para cada pé. E como toda vez que eu entrava num balão ou subia num avião, eu sempre punho o pé direito. Ninguém na minha casa sobe colocando o pé esquerdo primeiro. Sempre o pé direito. Sempre, Primeiro porque degrau para o pé direito. O esquerdo não dá sorte. Não dá sorte. Não dá sorte. Então, um degrau para cada pé, né? Começando sempre com o pé direito. Olha só. É uma coisa gostosa, né? Eu não sei porque as pessoas não põem isso na casa delas hoje em dia. Eu já vi algumas casas por aí, tudo é degrau para 2 pés. Vou te falar, Santos Dumont, eu não conheço outra casa que tenha um degrau para cada pé, só a sua. Mas olha só, eu acho que as pessoas podiam ser um pouco mais criativas. Você não acha? É que você foi muito criativo, né, Santos Dumont? Ah, culpa da minha infância. Tive muita oportunidade para criar, né? Então, lá na minha casa também tem outras questões diferentes das casas de hoje em dia. Ali em cima, por exemplo, ó, tá vendo? Era o meu escritório de dia. Porque à noite eu tirava tudo, colocava meu colchão e deitava ali. E ali eu dormia. Então, de dia era escritório e à noite era o seu quarto? A minha cama. Para que eu vou precisar de 2 lugares, se eu preciso só de um? Nossa, Não é? muito legal. Muito bem. Ah, tem outras coisas lá na minha casa. Mostra lá para eles. Vamos mostrar. Estão vendo ali, estudantes? É um observatório. Além de curiosidades sobre voar, também me encantava muito a astronomia. Então, eu subia por aquela escadinha ali, ó, precisava ser muito grande, né? E ali eu conseguia observar os astros, estrelas, a lua, cometas. Sua casa é muito interessante. Bacana, né? Muito legal. Então, era uma casa prática, né? Era uma casa prática para que eu pudesse continuar meus estudos. Outra questão importante lá na minha casa é que naquela época as pessoas tomavam banho quente de banheira, não é verdade? E aí eu resolvi criar uma forma mais rápida e menor para eu poder tomar banho mais rápido e também não ocupar muito espaço na minha casa, porque a minha casa era toda pequenininha. Então eu criei o primeiro chuveiro de água quente. Você quem criou o primeiro chuveiro de água quente, Santos Dumont. Isso! Olha lá, tá vendo aquele balde? Ah, tá vendo as cordinhas do lado? 2 cordinhas? Então, ele era dividido no meio. Colocava um pouquinho de água fria, um pouquinho de água quente, misturava, ficava uma água morna, tomava banho. Com o tempo eu fui adaptando e aí a água ia passando por aquela engenhoca ali para poder ter água quente. E é claro, tudo é questão de estudo, de planejamento, de ir testando. Então acabou que eu criei o primeiro chuveiro de água quente. Ele passava naquela engenhoca que tinha uma resistência e fazia esquentar a água. E aí ali eu chacoalhava e a água ia caindo em cima de mim. Nossa, que legal, muito interessante, Santos Dumont. Quantas invenções, quantos inventos Tá vendo? você fez? E do lado, você tá vendo ali, professor? Estão vendo ali, estudantes? Olha lá, meu relógio Santos, que meu amigo Louis Cartier inventou o meu primeiro relógio de pulso. Na verdade, ele atribui essa invenção a mim, por isso ele deu o nome de Santos. Esse relógio, ele é bem limitado, sabe, professora? Não tem assim para vender em todos os lugares. Eles são numerados, né? Meu amigo Louis Cartier também era um gênio e ele também tinha suas manias, assim como eu tenho as minhas, não é verdade? Nossa, mas os relógios ficaram lindos. Ó, muito obrigada. Então, ó, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, hoje em dia tem exposições por aí do meu relógio. E ele deu o nome à minha pessoa, né? Porque nós éramos muito amigos, por conta da ideia que eu dei de colocar a pulseira no relógio de bolso.
E que o relógio tem o antigamente seu nome, então, Santos Dumont? tem relógio Santos, isso mesmo. Santos, Legal. isso mesmo. Esse aqui é o relógio de bolso, muito comum naquela época. Hoje em dia, a gente tem o relógio de pulso que vocês usam. Eu acho que vocês nem usam mais relógio, né? Usamos sim. Agora tem no celular, Tem tem? no celular, mas tem muita gente que, né, tem o hábito antes do celular de olhar as horas no pulso. Então Muito encontramos bastante pessoas utilizando o relógio até hoje. bem. Puxa, que bacana. E a praticidade, né, de você estar na rua ou dirigindo, né? Você só olha o pulso. Muito bom. Justo. Adorei esse invento do relógio de pulso, Santos Dumont. Justamente. Então, espero ter contribuído aí, estudantes, com vocês, um pouquinho dessa minha história. Espero que vocês tenham gostado, né? E na próxima vez podemos até conversar sobre outras coisas, essas histórias que eu lia quando eu era pequeno. O que vocês acham? Acho uma ótima ideia, Santos Dumont. Olha, então, quando quiserem, é só chamar. Não é verdade, professora Paula? Sim. Santos Dumont, adorei a sua participação, a sua contribuição para a aula. Estudantes, Santos Dumont é a professora Cida. Ela veio com essa contribuição sobre o Santos Dumont para vocês entenderem um pouquinho da história do Santos Dumont, porque a história do Santos Dumont ele tem muitos eventos, né, professora Cida? Isso mesmo. Tudo bem, estudantes? Me reconheceram? Acho que vocês lembraram um pouquinho de mim, né? Lá da aula dos ingleses. Então, a gente fez essa brincadeira aqui com vocês hoje para que a gente pudesse trazer um pouquinho das histórias desse grande gênio da humanidade que é nosso conterrâneo brasileiro, né? E do qual nós devemos ter muito orgulho, sim, porque ele criou muita coisa e deixou muitos presentes aí para toda a humanidade, né? Isso mesmo. Agradeço, professora Paula. Eu quem agradece muito sou eu, professora Cida. Obrigada pela sua grande contribuição para a aula de hoje. Falando em aviação, Santos, não poderíamos deixar de falar de Santos Dumont. Com toda certeza. Muito obrigada pela sua participação. Agradeço muito. Agradeço, me despeço aqui de vocês e deixo vocês com a professora Paula para ela poder finalizar a aula de vocês aí, tá bom? Obrigada, professora Até já. Cida. Amei. Estudantes, viram a importância do Santos Dumont para a história do mundo, a história da aviação do mundo. Como vimos a professora Cida de Santos Dumont, o Santos Dumont foi para a França, foi para outros lugares, né, com a história da aviação. Então ele é conhecido mundialmente. Então com o Santos Dumont aqui, com a professora Cida, nós conseguimos entender e conhecer um pouco dos inventos do Santos Dumont. Então, nós vimos lá a casa dele, que é uma invenção, realmente, o degrau para cada pé, para começar com o pé direito, né, que é uma invenção bem legal, porque ele era muito supersticioso, então tudo tinha que começar com o pé direito. E, né, o Santos Dumont, ele pisava sempre com o pé direito, quando entrava nos aviões, como a professora Cida contou de Santos Dumont. Então, nós temos também a invenção do relógio de pulso, né, que foi Santos Dumont também. Temos o 14 bis, que foi o invento de número 14, que foi o avião, o primeiro voo de Santos Dumont no avião. Temos também o Demoiselle, que a professora Cida falou, e também nós vimos também a réplica lá no Aeroclube do Paraná. E também temos o chuveiro, que o Santos Dumont também inventou um chuveiro quente, morno, né? Misturando água quente com água fria para um chuveiro morno. Então, o Santos Dumont teve vários inventos importantes que utilizamos até hoje, não é mesmo? Então, eu vou fazer o registro, fazer um desenho, ou vocês podem fazer um desenho, ou podem fazer uma escrita sobre o invento que vocês mais gostaram, que vocês acharam interessante. Ou vocês podem fazer o registro dos inventos que vocês gostaram. Se bem que todos são interessantes, né? Eu vou fazer o registro aqui do invento que eu gosto muito. E vocês fazem aí, tá bom? Vou dar esse tempo para vocês desenharem aí enquanto eu desenho aqui.
estudantes, gosto de todas as invenções que nós vimos hoje do Santos Dumont, mas eu fiz a invenção que eu acho uma invenção muito prática, eu vejo uma invenção muito prática, que é o relógio, né? Porque o relógio de pulso, nós temos essa praticidade, como nós conversamos durante a aula, de olhar, né, a hora para ver o horário no pulso. Então, eu fiz o relógio de pulso aqui. Então, temos outra atividade para fazer também. Então, aqui vocês podem ver que nós temos aviões, né? Temos um 14 bis de papelão. Aqui, nós temos um avião feito de caixa de creme dental, mas pode ser utilizada outra caixa, o que vocês tiverem aí, né? Então, foi feito de papel, mas vocês podem fazer com o material que vocês tiverem em casa. Aqui, nós temos um avião com grampo, um prendedor de roupas e com lixas, né? Tem dois modelos, com lixas maiores e aqui com as lixas menores. Então, vocês podem fazer o avião do jeito que vocês acharem melhor. E após a criação do avião de vocês, a aeronave, pode até fazer o 14 bis, o Demoiselle, o que vocês acharem legal e interessante fazer. Vocês precisam, de repente, pensar em um lugar que vocês gostariam de viajar, conhecer. Mas aí voando, né? Eu tenho um lugar que eu sou apaixonada aqui no Paraná, que é a Ilha do Mel. Eu gostaria muito de fazer um voo naquele avião que nós vimos lá do Aeroclube, com as asas para cima, um avião que é um voo panorâmico para poder observar, olhar a Ilha do Mel por cima. Deve ser uma visão bem bonita, bem incrível, né? Então eu vou fazer o desenho aqui. O registro da Ilha do Mel, vocês podem escrever para onde vocês gostariam de ir, ou vocês podem desenhar. Então eu vou escrever aqui Ilha do Mel. Ilha do Mel. Então, lá é uma ilha, né? Tem ilha. Vou desenhar o mar. E vou pensar que eu estou aqui no avião, sobrevoando a ilha. Então, temos que pensar em um lugar bem bonito realmente. Estudantes, essa foi a proposta de hoje sobre o Aeroclube de Curitiba, sobre a história da aviação também. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e até a próxima!